Olá, pessoal, beleza? Prof. aqui na área. Vamos para mais uma videoaula. A gente vai para a nossa aula 5. São 6 aulas, tá? Então, aula 5 agora, 6 aulas na próxima aula, top. Questõezinhas, vamos fazer questões também. E tem mais questões que você pode adquirir. Já vou falar das novidades. Vamos lá então, ó. Processo legislativo, tema importante demais para a sua prova. É óbvio, volta para mim aqui, é óbvio que você vai ter que ler a lei orgânica se aprofundar mais. Mas, professor Lê, para que então vou assistir videoaula? Porque esse aqui é o conteúdo resumido, aquele assunto mais importante. Isso aqui você tem que levar para a prova de todo que é jeito, é o conteúdo básico. É como se fosse um carrinho, isso aqui é a roda, o motor e a cabine, e o volante ali, o freio e tudo mais, o básico. Agora você tem que acrescentar sempre algo a mais, tá entendendo? Vamos lá então? Beleza. Processo legislativo, mas que negócio de processo legislativo é esse, Fred? Processo legislativo, pessoal, é um processo que vai ocorrer dentro da Câmara. Ou seja, é uma votação, vamos dizer assim, é uma votação dentro da Câmara. Então, tudo aqui vai ser votado, vai ser decidido na Câmara. Então, a gente chama de processo legislativo. Top? Ah, então isso aqui vai ter a votação disso aqui na Câmara. Então, é processo legislativo. Exatamente. O que não está aqui? Decretos executivos, medidas provisórias, né? Que seriam coisas. Quer dizer, medida provisória não, porque é uma outra coisa. Vamos lá, decretos executivos, que é aquilo que o prefeito faz todos os dias, os decretos que ele vai fazendo, uma leizinha, grosso modo, que ele faz do dia a dia. Não vai estar porque é ele que faz para ele ali, para a própria prefeitura, não precisa ir para a Câmara, então não está aqui. Então tudo aqui é votado na Câmara. Vamos lá então. Primeira coisa, a emenda à lei orgânica ela faz parte do processo legislativo. Então, para alterar alguma coisa da lei orgânica, acrescentar algo, tirar algo que a gente chama de revogar, tudo isso faz parte de um processo legislativo, ou seja, de uma votação na Câmara. As leis complementares e as leis ordinárias. Pessoal, essas leis aqui são leis de verdade, que a gente chama. Leis de verdade, professor? Mas tem leis de mentira? A doutrina fala de lei, tá? A doutrina, pessoal, chama de. Agora deu um branco agora o que a doutrina fala. Lei em sentido estrito, tá? E lei em sentido amplo. A lei em sentido estrito são leis de verdade, grosso modo. A lei em sentido amplo é qualquer norma, tá? Vamos dizer assim. Então, isso aqui seriam leis mesmo. E qual a diferença de lei complementar para a lei ordinária? A lei complementar, ela é uma lei mais difícil de ser aprovada, tá? Então leva isso para sua prova, que fica tranquilo. A lei ordinária é um pouco mais fácil. Ah, então lei complementar é mais difícil, lei ordinária é mais fácil. Isso. Mas, professor Ali, se o vereador propor uma lei, ele que vai escolher se ele quer que vote mais difícil ou mais fácil? Com certeza não, né? Porque ele escolhe sempre o mais fácil, porque ele quer aprovar, né? Quem decide é a lei orgânica. A lei orgânica que a gente está estudando é que decide, olha, este assunto só pode ser lei complementar. Então vai exigir uma votação mais difícil. Guarde isso, que isso vai ser importante para os nossos próximos slides. Então tá bom, então são leis complementares, leis ordinárias. E temos aqui resoluções e decretos legislativos. Isso aqui, pessoal, é uma coisa mais de Câmara, tá? A resolução é uma leizinha da Câmara, né? Leizinha aqui, ou seja, lei em sentido amplo, que é qualquer norma, né? Uma leizinha da Câmara que eles votam ali, sempre relacionado a algo interno da Câmara. Agora, o decreto legislativo é a mesma coisa, é uma leizinha que a Câmara decide ali, mas tem um efeito mais externo, tá? Ou seja, são outras coisas que a Câmara faz. São atribuições da Câmara que não têm efeito interno, então ela faz por decreto legislativo. Primeiro ponto, gravem as leis aqui. Elas são mais importantes, tá bom? É claro que eu falei um pouquinho mais, porque isso vai ajudar logo em seguida que a gente vai falar sobre cada uma. Vamos lá. Primeiro, antes de começarmos a falar sobre lei complementar, resoluções, a gente precisa saber, pessoal, quem é que pode propor uma emenda à lei orgânica? Ou seja, propor uma alteração na lei orgânica, revogar algo, acrescentar algo. Será que eu, você, nós podemos fazer uma proposta para alterar alguma coisa? É claro que não, somente eles podem. Quem? Um terço, no mínimo, dos vereadores, tá? Então, um terço dos vereadores. Então, professor, ali, deixa eu pensar aqui. Um vereador sozinho não pode propor uma emenda à lei orgânica. Exatamente, tem que ser pelo menos um terço. Exatamente. E o prefeito? O prefeito sozinho ele pode propor uma emenda à lei orgânica.
Olha que top, né? Só esse presidente da Câmara? Não, só esse aqui. Um terço dos vereadores ou o prefeito pode propor uma emenda. Como é que funciona a proposta de emenda? Proposta de emenda à lei orgânica. É o pelo, professor Lê? É, a gente chama de pelo, né? Proposta de emenda à lei orgânica. Como é que faz? Manda essa proposta para a Câmara e a Câmara vai votar. E a votação é difícil. Como que é a votação? Também cai em prova? Com certeza. Vamos ver aqui a votação, como é que cai, ó. Olha que interessante isso aqui, pessoal. A proposta, pessoal, será votada em 2 turnos. Botei até grandão aqui pra gente. 2 turnos, professor Lê. Isso. Ou seja, 2 vezes. Vota, se aprovar, vota de novo a mesma coisa. Isso. Oxi, exatamente isso. E tem que ter um interstício mínimo de 10 dias entre um turno e outro. Interstício, isso, intervalo. Interstício é intervalo. Ah, deixa eu adivinhar aqui. Então, vota agora, espera no mínimo 10 dias. E vota de novo. Pessoal, no mínimo 10 dias, hein, galera? Ah, professor, pode ser 5? Não, né? 6? Não. No mínimo 10. 10? 10 pode, né? Ah, 11? 11 pode. 12 para cima pode. Não pode ser menos de 10. É no mínimo, tem que esperar no mínimo 10 dias para votar de novo a mesma coisa. Aprovada por 2 terços dos membros da Câmara. Ou seja, 2 terços dos vereadores têm que votar a favor, tá? 2 terços. É uma votação difícil. Sempre aparece uns 2 terços, 1 terço. 2 terços é muito difícil, é mais da metade aprovando. Nos 2 turnos, tá? Não tá aqui, mas é nos 2 turnos. Ou seja, 2 terços aqui no primeiro, espera no mínimo 10 dias, 2 terços de novo para aprovar uma emenda à lei orgânica, tá? Então, 2 terços é bem mais que a metade, beleza? Gravem, que é importante, beleza? Vamos que vamos. A emenda lei orgânica, as emendas lei orgânicas serão promulgadas pela mesa da Câmara. Isso aqui, gente, pega desavisado toda a vida. Isso aqui tem em todas as leis orgânicas, praticamente. Como que funciona, professor? Como assim promulgada? Pessoal, promulgar é fazer valer, né? Fazer valer. É publicar também, né? Que são 3 coisas juntos, né? Sancionar, promulgar e publicar. Sancionar não, porque sancionar dá o ok e não precisa ninguém dar ok. Aprovou, a Câmara aprovou, ela vai ser promulgada. Não leva a sanção do prefeito. Não entendi, professor. As leis, quando são aprovadas pela Câmara, elas vão para o prefeito dar o ok. A gente chama de sanção. Ah, então manda para o prefeito sancionar. Isso. Sanciona. Se ele concordar, ele sanciona, né? Porque se ele, para ele dar ok. Se ele não concorda, ele veta. Então, ou ele sanciona, ok, ou veta. Beleza. Agora, presta atenção, hein, pessoal, presta atenção. A emenda lei orgânica é diferente. Eu falei das leis, a emenda lei orgânica é diferente. A emenda lei orgânica não vai para o prefeito promulgar. E nem sequer sancionar. Epa, caiu aqui, pessoal. E nem sequer sancionar. Meu tablet aqui caiu. E nem sequer sancionar, pessoal. Ele vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Ele vai para a mesa diretora. Para lugar nenhum também é exagero, né? É porque a mesa diretora é o quê? É uma comissão de vereadores, um grupinho de vereadores que fazem parte é, é, da Câmara ali, né, pessoal? A mesa diretora ela faz parte da Câmara. Então, a mesa diretora é quem promulga a emenda à lei orgânica. Isso é importante e cai em prova. Vamos que vamos. A lei orgânica não poderá ser emendada em estado de sítio ou intervenção no município. Então, se houver uma intervenção no município, não pode, né? A Câmara que pede a intervenção no município, o Estado intervém no município, por exemplo, e o estado de sítio é uma situação que a União decreta, tá? É nível federal, no Brasil todo, vamos dizer assim, e ali alguns direitos podem ser suprimidos e tudo mais. Enfim, você sabe que o estado de sítio intervém no município não pode. Isso aqui está além o estado de sítio está além do município, né? É a União que decreta, não tem nada a ver com o município. Mas se tiver decretado um estado de sítio, não pode ser emendada a lei orgânica, assim como se houver uma intervenção no município, no caso, uma intervenção estadual. Beleza. Falamos sobre a emenda à lei orgânica. Agora a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre leis. Olha só que bacana. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador. Para quê? Então, qualquer vereador pode propor uma lei, um projeto de lei, uma PL. Então, aqui, um vereador sozinho, ele pode propor uma lei. Bacana?
Comissão permanente da Câmara também pode propor uma lei. Que comissão permanente da Câmara é esta, professor? Comissão é um grupo de vereadores. Tipo assim, tem a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que é um grupo de vereadores criado para investigar algo por tempo certo e blá blá blá, que é uma comissão temporária, né? Porque ela é criada, ela tem um prazo certo para terminar. Agora, tem comissões na Câmara, pessoal, que são permanentes. Ficam lá, troca vereadores, estão lá direto. Exemplo, pode ter uma comissão de direitos humanos, pode ter uma comissão do direito do consumidor, pode ter uma comissão de proteção e garantia das pessoas com deficiência. É muito comum. É muito comum que tenha essas comissões. E aí, não precisamos saber porque não é. A gente não está estudando regimento interno. No regimento interno da Câmara tem tudo isso aí. E essa comissão, ela é permanente, ela dura lá direto, fica sempre, tá? Então, essa comissão pode propor uma lei. O prefeito pode propor uma lei. Isso é óbvio, né, galera? Óbvio demais. Se o prefeito sozinho ele pode propor uma emenda à lei orgânica, uma lei que é claro que ele vai propor, né? Olha só, a emenda à lei orgânica está lá em cima. A emenda orgânica é a norma mais importante do município. As leis estão embaixo. As leis têm que respeitar a lei orgânica, para você ter uma ideia. E os cidadãos também podem propor uma lei. A gente vai ver, inclusive, como que os cidadãos, salvo engano, se tiver aqui, eu vou te mostrar como que os cidadãos vão propor uma lei. Ou seja, nós, no caso dos moradores de lá, dos eleitores de lá, vamos propor uma lei. A gente vai ver como isso funciona. Pessoal, as leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos. Nossa, professor, lei, agora complicou, hein? Complicou não. Complicou não, complicou não. Foi o que eu falei. A lei complementar é mais difícil de ser aprovada, porque ela exige maioria absoluta. É óbvio que não se compara à votação da emenda à lei orgânica, né? Que a emenda à lei orgânica é 2/3. 2/3 é muito mais que a metade, é mais que metade, tá? Ponto. É mais difícil de todos, é 2/3. Então, o mais difícil de aprovar é a emenda à lei orgânica, fato. Mas a lei complementar é mais difícil se comparada à lei ordinária, tá? E como que funciona a maioria absoluta? Lá em Mangaratiba são 13 vereadores. Bom, a maioria absoluta é metade de 13 mais um, tá? O que vai dar aí 7. A maioria absoluta, 7 vereadores. Show. Quando for proposta uma lei complementar, para aprovar, precisa de 7 votos a favor. Ah, normal, professor Lee. Não é normal não, sabe por quê? Porque e se vierem 8 vereadores? Não importa quantos vereadores tem. Não importa quantos vereadores vieram, na verdade, né? Tem não. Quantos vereadores vieram, não importa. Eu vou sempre precisar de 7 votos, que é a maioria absoluta. Vai cair na sua prova a maioria absoluta, tá? Show. Professor Lê, me tira uma dúvida. E se for lei ordinária? Lei ordinária, eu vou sempre considerar metade mais um dos presentes. É diferente. Por exemplo, tem 10 vereadores, faltaram 3. Quanto eu preciso para aprovar uma lei complementar? 7. Então eu preciso que pelo menos 7 votem a favor. 3 podem votar contra. Show. Então, na mesma situação, uma lei ordinária, que seria a maioria simples, apesar de não estar escrito aqui, é metade mais um dos presentes. Então, nessa situação, metade de 10 mais um dá 6. Nessa situação, 6 votos a favor já aprovaria uma lei ordinária. Mas 6 votos a favor não aprova uma lei complementar, porque a lei complementar será sempre 7, será sempre maioria absoluta. Resumindo para você, maioria absoluta é necessária para aprovar uma lei complementar. Maioria absoluta é metade mais um da quantidade de vereadores que existem. Eu não quero saber quantos vieram. Show? Beleza, vamos que vamos, pessoal. E como. Eita, com a gaguejei aqui, né? E como eu disse a vocês, como eu havia dito, eu ia falar como eu disse, como eu havia dito, gaguejei. Como eu havia dito a vocês, a própria lei orgânica nos traz os assuntos que serão leis complementares. Olha só. Código tributário do município, tá? O Código de Obras, Código de Postura, a lei que cria o regime jurídico, que seria o Estatuto dos Servidores, que a gente vai estudar, a lei que fala do regime previdenciário dos servidores, a lei que cria a Guarda Municipal, a lei de estruturação administrativa, a lei que cria órgão, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundações, ou seja, a lei que cria um órgão ou até as entidades de administração indireta, né? A lei que cria cargo tem que ser uma lei complementar. A lei que institui o plano diretor, que é um plano de desenvolvimento urbano,
né? Inclusive o zoneamento e parcelamento do solo, tudo isso será lei complementar. É bom passar o olho, porque isso cai em prova também. Show de bola. Professor Alê aprovou a lei, a emenda à lei orgânica. A gente sabe que se aprovar a emenda à lei orgânica, vai para a mesa diretora, mesa da Câmara, que a gente chama de mesa diretora também, tá? Mesa da Câmara promulgar. Mas aprovou o projeto de lei. Vai fazer o quê? Será enviado ao prefeito, que, aquecendo, ou seja, concordando, vai sancionar. Então, sancionar é o quê? É dar o ok, tá? Ele vai sancionar, dar o ok, tá? Então, sancionar é dar o ok. O que acontece se o prefeito não sancionar? Bom, ele não sancionou, ele fez o quê? Ele vetou ou ele ficou quieto? Porque são duas situações diferentes. Olha só. Se o prefeito considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele pode vetar total, ele veta a lei toda. Veta tudo. Tudo. Bom, quero essa lei para cá não, vai lá. Ou parcialmente. Parcialmente, ele vai vetar alguns artigos, alíneas, parágrafos, incisos da lei, tá? Ele vai vetar, tem que ser inteiro, né? Um artigo inteiro, um parágrafo inteiro, um inciso inteiro, uma linha inteira. Ele vai vetar na lei. Tipo assim, não gostei disso aqui não. Ele vai tirar o parágrafo segundo todo, entendeu? Ele pode fazer isso também, algumas coisas. No prazo de 15 dias úteis, contado a data do recebimento. Então, é isso. Ele tem 15 dias para sancionar. Beleza. Então, ele pode vetar nesses 15 dias, sancionar ou vetar. Beleza. Professor Alê, passou o prazo e ele não fez nada, o prefeito não fez nada, ficou na dele, ficou quieto, calou, calou. Há sempre um ditado: quem cala consente. Consentir é concordar. Então, a gente tem que, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importa a sanção, importa o ok, significa que ele concorda. Tá? Pronto. Então o silêncio importa a sanção, que a gente vai levar em que a gente chama de sanção tácita, né? O que é sanção tácita? É uma sanção que não é que ele sancionou, é que ele ficou omisso, ele ficou quieto, e aí quando ele fica quieto, sanciona. Quando ele fica quieto, ele concorda. Show? E como havia dito a vocês, o veto parcial, caso ele vete parcialmente, somente vai abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso, alínea. Ou seja, ele não pode vetar, por exemplo, olha só que interessante. O artigo 74, eu quero tirar isso aqui, só isso aqui. Olha lá em cima, pessoal, no artigo 74. Não, não pode. Você vai tirar isso aqui? Vai, então tira tudo. Tem que ser sempre o artigo inteiro, tem que ser sempre o texto integral, tá? O artigo inteiro, o parágrafo inteiro, não pode ser pela metade ali o parágrafo, tá bom? Beleza? E, como havia dito a vocês, o projeto de resolução, olha que interessante que a gente vai voltar de novo no mesmo assunto. Resolução é uma o quê? Resolução e projeto de decreto legislativo são leizinhas da Câmara. Só que o projeto de resolução ela vai dispor sempre sobre matéria de interesse interno da Câmara. Então são leizinhas que vai dizer como que a Câmara vai funcionar, tem um caráter mais interno. E os decretos, professor Lê? Os projetos de decretos legislativos sobre os demais casos sua competência privada, né? Ou seja, são os outros casos que têm mais efeito externo, tá? Antecipando para vocês aí. Então, a Câmara ela pode fazer tanto a resolução quanto o decreto. Quando é algo interno dela, ela faz a resolução. Quando é outros casos, ela faz o decreto. Show? Nos casos de projeto de resolução, de projeto de decreto legislativo, considerar-se concluída a deliberação com votação final a elaboração da norma jurídica, né? Eles votam isso aqui lá na Câmara, e será promulgada pelo presidente da Câmara. Ele é diferentão, né? Como é coisa só de Câmara, quem promulga a resolução, o projeto, a resolução e o decreto aprovado é o presidente da Câmara. Pegou? Vamos que vamos, mais assunto. Eu sei que são muitos temas. Último slide para a gente fechar com chave de ouro. Mas é assim mesmo, pessoal. São vários assuntos, são várias situações que podem ocorrer. Olha que interessante. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Não entendeu, né? Vou te explicar. Primeira coisa, mesma sessão. O que é a sessão? Uma sessão é um ano, tá? Uma sessão legislativa é um ano. Show de bola. Eu mandei um projeto de lei. Aqui está falando de projeto de lei. Eu posso, vamos supor que eu seja vereador, né? Vamos supor que eu seja vereador. Um vereador sozinho ele pode propor uma lei. Beleza. Só que
O pessoal rejeitou minha lei, pessoal. O pessoal rejeitou, não gostei da lei não, não quero não concordo. Não foi aprovada a minha lei, não foi aprovada. Show. Eu posso, será, pegar a lei, não vai votar não? Eu vou propor de novo essa lei. Eu posso? Não pode. O que aconteceu? O projeto de lei rejeitado somente poderá ser novo projeto, objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Não pode, pessoal. Só no próximo ano que eu posso propor de novo essa lei. Para eu propor ainda este ano, ou seja, na mesma sessão legislativa, eu tenho que chamar a maioria absoluta dos vereadores para propor esta lei. Então, só eu sozinho posso propor uma lei, fato. Só que se essa lei for rejeitada, essa proposta de lei for rejeitada, na verdade, eu tenho que juntar a maioria absoluta, meus amigos ali, e propor junto com eles, né? Lá são 13 vereadores, maioria absoluta 7 vereadores, eu e mais 6, que dá 7. Eu tenho que chamar mais 6 vereadores para propor, não é nem para votar, hein? É para propor e aí sim votar, tá? Beleza? Agora, se passou na outra sessão, pessoal, aí pode, no ano que vem pode, sozinho, normal. E, por último, a iniciativa popular das leis, né, pode ser exercida pela apresentação à Câmara de Projeto de Lei, devidamente articulado, subscrito é assinado, tá? Por no mínimo 3% do total do número de eleitores, tá? 3%. Você que já fez prova de lei orgânica, é um número diferente. Geralmente esse aqui é outro número, tá? Inclusive, se eu visse, né, uma questão de prova assim, eu erraria, porque não é comum que seja 3%. Isso aqui é uma. O comum é que seja 5, né? Mas aqui é 3, tá? É diferenciado aqui o negócio, beleza? Então, 3% é o quê, professor? Que eu não entendi. Juntou o povo, criou uma lei, tá? Essa lei, inclusive já aconteceu isso, né? A lei da ficha limpa, ela é uma proposta do povo, tá? Só que é na esfera federal, assim, é muito mais complexo, tá? Mas aqui no município de Mangaratiba, juntou o povo para propor uma lei. Tem que ter a assinatura de pelo menos 3% dos eleitores, junto com a proposta, para mandar para a Câmara. Show? Beleza? Pegou ou não pegou? Pegou, né? Então tá bom. Qualquer coisa você volta um pouquinho para a gente pegar de novo. Ó, a gente vai para o próximo bloco, aula 6, última aula de lei orgânica, mas antes você vai ficar aqui, ó, comigo. Adquira as 150, são mais de 150. Ó, só de lei orgânica são 80 questões de lei orgânica, só de lei orgânica, tá? Que eu já peguei aqui. Mas eu vou ver se trago mais questões ainda, tá bom? Existem mais questões antigas que eu já dei aula para Mangaratiba, tá? Eu vou ver se trago eu vou pegar essas questões antigas, vou atualizar elas e vou botar mais questões ali pra gente, tá? Olha só o compromisso que eu tenho com você aí, meu jovem. Então, aguarde para novidades, beleza? Então, mais 150 questões é garantido, né, professor? 150 questões é garantido, sendo que 80 são de lei orgânica, mas tem mais de Estatuto do Servidor, que vai dar aí mais de 150 com certeza. Pessoal, todas as questões focadas no digital, todas as questões são corrigidas em vídeo, tá? Eu aqui corrigindo questão por questão. Tem um PDF para download, eu quero baixar o PDF para ficar andando para lá e para cá assim, ó. Tem. Tem um PDF comentado, que é horizontal, e tem um PDF simulado, para você praticar, que é vertical. Ideal para impressão, inclusive. Então vamos para o próximo bloco, aula 6. Na aula 6, aula importante demais. Poder executivo e tributos. Cai demais em prova. Até a próxima. Tchau, tchau.